Seja bem-vindo a mais um podcast aqui com o número 1 do marketing digital em Recife, tá? E hoje iremos falar sobre como você vai fazer 10 mil por semana com o webinar, tá? E eu já vou te adiantando que, cara, 10 mil por semana é muito pouco, tá? Com o webinar. Porque essa estratégia aqui, ela é muito poderosa e quem sabe usar ela da maneira certa, cara, está faturando muito no mercado. Eu digo isso por experiência própria, né? Eu já apliquei essa estratégia em algum dos meus negócios e performou super bem. Na verdade, performa até hoje, que eu tenho até hoje o webinar rodando, tá? Mas calma que eu vou explicar um pouco mais para você aí, mais para frente sobre esses meus negócios. Antes de tudo, né? Eu quero te explicar aqui, cara, o que é o webinar, né? Eu acho que é bem importante, muitas pessoas não entendem ainda, não sabem, não está familiarizado com a palavra webinar, tá? Mas se você não sabe o que é, webinar é uma estratégia de vendas. Nada mais do que um funil de vendas, certo? Um funil onde você pode propagar o seu negócio a vender mais, tá? Então, o webinar é como se fosse aquela estratégia lá, entre aspas, né, do WhatsApp. Então, é mais ou menos isso se você não entendeu. Só que é bem diferente, tá? Em vários termos, várias coisas aqui. Tanto que, né, essa estratégia aqui, cara, eu vou falar para vocês, para mim é a mais poderosa, tá? A mais poderosa assim que você ganha muita grana com ela e com pouquíssimo trabalho. Vou te explicar mais para frente. Então, antes de tudo, o webinar é uma estratégia de vendas, certo? O webinar pode não ser muito famoso aqui no Brasil ainda, tá? Ainda, mas aguardem. Inclusive, essa estratégia de webinar aqui se encaixa com LTV, tá? No episódio anterior, eu falei que eu iria falar sobre LTV nesse episódio aqui, tá? Porém, eu estou preparando um material bem bacana aqui para trazer para vocês no próximo episódio sobre LTV, tá? Algo bem didático, algo bem explicado para que vocês possam entender de maneira simples, beleza? Até porque LTV é outra estratégia, né, que é pouco utilizada aqui no Brasil, certo? Agora que está ficando um pouco mais famoso, então eu estou preparando algo bem bacana para que vocês possam entender da melhor forma, certo? Mas enfim, vamos lá. O webinar, voltando ao assunto, o webinar ele é muito famoso nos Estados Unidos, tá? Os maiores players como Russell Benson, Jim Edwards, que é o sócio de Russell Benson, né? Que é o cara, para mim, o mais foda aí do marketing digital. Eles têm o webinar rodando, para você ter noção, eles usam o webinar. E eles mesmo dizem que o webinar é a estratégia que mais coloca dinheiro no bolso deles, em questão de lucro, tá? Lucro bruto. É a estratégia que mais coloca dinheiro no bolso deles. É a estratégia mais rentável, tá? Então, eles próprios falam isso, certo? E sucessivamente outros players menor que eles também usam muita estratégia de webinar, certo? Então, nos Estados Unidos é algo que está consolidado, tá? Você fazer um webinar é como se você, sei lá, lançasse um tráfego aqui para o WhatsApp, certo? Você lançar um webinar lá, beleza? Outro ponto também bem importante que eu vou frisar aqui, que vocês vão entender um pouco mais para frente, quando eu estiver explicando, é que o webinar, a estratégia de webinar, é como se fosse um lançamento avançado, tá? É como se você tirasse todo aquele trabalho do lançamento que você tem, o pré, né, o durante e o pós, certo? Simplificasse e lançasse com mais poder, certo? Menos trabalho e com mais poder ali. É mais ou menos isso, é um lançamento avançado. Vocês vão entender melhor. Agora a gente vai para os benefícios do webinar, né? Eu vou te falar os benefícios dessa estratégia aqui. O porquê que você deve fazer, deve aplicar essa estratégia no seu negócio, beleza? Primeiro, automatização, tá? A estratégia de webinar, ela é linda, cara. É exatamente o que eu acabei de falar. Um lançamento avançado, por quê? Quando você vai fazer um lançamento,
certo? Você vai lançar um produto, o que é que você faz? Você prepara ali toda a agenda do pré, certo? Que é o que você vai fazer antes do lançamento, que é esquentar o público, esquentar a audiência, tal, dar uns indícios ali de que você vai lançar algo novo no mercado, tal. E aí depois você tem o durante, né? Que você tem que ficar esquentando o seu público, mantendo o seu público ali quente, né? Para quando você, enfim, lançar, aí você, né, vai lucrar. E ainda tem um pós, né? Que você tem que fazer o pós lá, aplicar vários gatilhos, enfim. Para você fazer o lançamento, cara, vai demorar aí mais ou menos uns 3 meses, tá? Eu já vi aí, cara, demorar 2 anos, tá? Para fazer um lançamento. E a primeira coisa que o webinar ganha do lançamento é isso aí, que o webinar ele pode ser automatizado. Ao invés de você ficar esquentando o público, ao invés de você ficar fazendo toda essa burocracia, ele é automatizado, tá? Eu vou explicar melhor. Relaxa. Mais para frente você vai entender tudo. O webinar, o bom dele é que ele você lança toda semana, tá? Toda semana você lança um webinar. Ah, David, mas como assim eu vou lançar toda semana? Calma que você vai entender. O outro tópico é, você só trabalha com ticket alto, tá? Você só trabalha com ticket alto. Ou seja, não é esses tickets aí de 197, de 97 reais, 297, não é esses tickets médio. É só ticket de 997 para cima, cara. Entende? Então, isso é uma das maiores, né, melhores coisas que tem em um webinar, né? E você aplicar essa estratégia de webinar, que você só trabalha com ticket alto, cara. Você não trabalha com dinheiro baixo. Ou seja, para você fazer 10 mil na semana, como é o título desse vídeo, você só precisa fazer 10 vendas, certo? E aplicando essa estratégia aqui é muito fácil, tá? Você fazer 10 vendas, muito fácil mesmo. Vocês vão entender. Ó, e outro tópico aqui bem importante é conteúdo denso, né? A estratégia de webinar, ao invés de você usar um conteúdo mais ou menos, um conteúdo curto ou como se fosse um tráfego direto ali, um AVSL, ao invés disso, você, para vender para o seu cliente que está ali assistindo, é porque eu vou explicar um pouco mais para você. Eu estou falando só aqui os tópicos, certo? Mas eu vou entrar entre linhas no próximo passo agora. Ó, mas o bom é que você vai aplicar um conteúdo denso, certo? E conteúdo denso geralmente converte muito. Tanto que no YouTube, cara, os melhores leads, né, vêm do YouTube, certo? Quem trabalha com público sabe disso, que ele vem muito nichado, ele vem muito refinado, né? Por conta que lá os conteúdos é mais denso, é mais longo, né? Quando eu falo conteúdo denso, eu falo de conteúdo longo, conteúdo com muita informação, entende? Então, a estratégia do webinar funciona assim. Agora eu vou explicar o passo a passo para você aplicar, certo? E, inclusive, vou explicando aqui entre linhas cada detalhe de como você vai fazer, né? O que você vai fazer, certo? Ó, primeiro de tudo, para você aplicar o webinar, vou explicar também a você, tá? Onde você vai conseguir aplicar esse webinar. Primeiro de tudo, né, você precisa escolher um nicho. Logicamente, né? Você precisa escolher um nicho, cara. Você não pode, sei lá, fazer sobre várias coisas no mesmo webinar. Você precisa escolher um nicho, né? Isso até para poupar também grana do tráfego, certo? Escolha um nicho ali, entenda o público, certo? Para você focar apenas naquele público, para você fazer os anúncios bem direcionados e atingir o público certo, assim você gasta menos dinheiro e converte mais, beleza? Então, primeiro você precisa achar um nicho. Escolha um nicho aí, escolha também um produto, certo? Só que aí é que tá, vou falar para você. Na questão do produto, você vai ter que fazer um empilhamento, que é o que chamamos de você juntar vários produtos dentro de um só, certo? Então, vamos supor,
você vai vender o seu produto principal que você quer vender é mentoria, certo? E você trabalha como, como professor de educação física, né? Você dá aulas de como a pessoa ter um físico bom para jogar futebol, certo? E aí você dá mentoria. Sua mentoria, certo? Vamos supor que é 997, apenas sua mentoria, mas para valorizar mais e a pessoa, o seu cliente que está ali te assistindo, ele sentir que está ganhando, o que você faz? Você faz um empilhamento, cara. Você fala assim, cara, você vai ter minha mentoria, além disso eu vou te dar uma planilha, certo? Para você, uma planilha toda organizada para você organizar aí seus treinos, certo? Eu vou passar um treino para você, beleza? Para você fazer. O que mais? Eu vou passar uma alimentação boa para você se alimentar bem. E você vai empilhando um monte de coisa, certo? E cobra tudo isso por 997, um exemplo, tá? Que é o valor da sua mentoria. Assim, cara, você vai ter um produto quase irresistível, sabe? Não dá para resistir, porque a oferta é tão boa que quem está assistindo ali, ainda mais com o conteúdo que você vai passar, que eu vou falar um pouco mais para frente aqui, vai querer comprar na hora, tá? Ó, o próximo passo, primeiro passo lá, escolher um nicho, certo? O próximo passo é preparar um conteúdo de 40 a 50 minutos. Aqui, né, está o grande segredo do webinar, tá? Ah, David, como assim? O webinar ele funciona da seguinte maneira. Você faz uma live, certo? Apresentando. É como se você desse uma aula, literalmente, certo? De 40 a 50 minutos, com slide. Se for possível, até mostre sua tela assim, sabe, mano? Na transparência sobre o seu produto. Ou seja, mostre provas sociais, certo? E aí, o segredo está aí. Que você vai, um exemplo mesmo, você quer vender a sua mentoria de treinamentos físicos para jogadores de futebol, certo? Você vai preparar uma aula de 40 a 50 minutos explicando o porquê que a pessoa precisa ter um bom treino, porque ela precisa ter uma boa alimentação, porque ela precisa ter um bom cronograma, certo? Para jogar futebol, né? O quanto melhor o desempenho dela, você vai mostrar ela, certo? Você vai tirar ela do ponto A e vai levar ela para o ponto B. Você vai mostrar o porquê ela precisa daquilo, certo? E aí, nesse conteúdo que você vai fazer de 40 segundos a 50 minutos, vai mostrar ela o porquê que ela precisa melhorar fisicamente para jogar futebol, né? Que hoje em dia, mano, quem só joga na Europa quem tem um bom físico. Então você vai explicar isso tudo a ela, você vai conscientizar ela e no final dessa aula de 40 a 50 minutos você vai lançar uma oferta, que no caso seria a sua mentoria, que eu falei lá no início, certo? Ou seja, cara, essa estratégia ela é muito poderosa. Eu vou te explicar o porquê agora. Primeira coisa, o porquê ela é poderosa. Cara, quando o cara ele assiste um conteúdo seu de 40 a 50 minutos, cara, ele já pega uma conexão ali com você muito forte, tá? Ainda mais você apresentando slides e gerando muito valor, vai ativar na mente dele o gatilho da reciprocidade, cara. Sabe? Ele vai sentir ali que está devendo algo a você. E se sua proposta for irresistível, como eu te falei, cara, é quase impossível o cara não comprar sua mentoria, tá? Então, a estratégia do webinar, o grande segredo é o conteúdo denso de 40 a 50 minutos, tá? Você prepara um aulão, mas agora você tem que se dedicar, cara. Você se dedica, você prepara a sua melhor aula, você fala as coisas de mais valor que tem, certo? No seu nicho, no que você quer vender ali. E no final, você lança uma oferta. Pode lançar oferta sem medo de ticket alto que você vai vender, cara. Você vai vender ali no mínimo 10, certo? Vamos supor, 10 de 997, você vai fazer aí 10 mil reais, certo? Então, é isso, tá? Ah, David, mas entendi. Eu lanço um conteúdo tal de 40 a 50 minutos, certo? No final eu lanço uma oferta, mas
onde que eu faço isso, né? Como que eu faço, como que eu apresento? Vou te explicar agora. Tem uma plataforma chamada Builderall, tá? Builderall. A Builderall, ela tem lá já, né, o webinar. Então, já tem especificamente lá, né, uma opção onde você clica e ele vai te guiar, certo? Para que você... Isso daqui nem é nenhuma propaganda, tá? Mas eu acho a melhor, a Builderall. Tem outras aí, mas eu acho a melhor, beleza? Você vai lá e ele vai te guiar, certo? Para você construir o seu webinar. E aí, lá ele dá uma opção para você de... Você pode fazer o webinar de dois jeitos. O primeiro jeito, você pode fazer ao vivo, certo? Você pode fazer esse aulão de 40 a 50 minutos ao vivo, iniciar a live ali e focar. Ou você pode gravar a aula antes, certo? E deixar lá programado dentro da Builderall, certo? A Builderall é uma ferramenta, né, que você pode pesquisar aí no Google Builderall, e aí você entra. Inclusive a Builderall, ela é muito boa porque ela te dá 14 dias grátis, mano. Então você pode usar todas as opções lá da opção de webinar totalmente gratuito, tá? Ela te dá 14 dias lá para você ficar experimentando e você consegue lançar tranquilo, sem pagar nada, sem ter nenhum custo, mas tem que ser dentro desses 14 dias. E aí eu lembro até hoje, no começo, o que é que eu fazia? Cara, eu era malandro, eu colocava um e-mail e aí eu conseguia o acesso por 14 dias. Só que depois eu colocava outro e-mail e aí eu criava outra conta na Builderall e pegava mais 14 dias e ficava lançando assim, cara, certo? Dava um trabalhinho? Dava, porque eu tinha que construir tudo de novo. Webinar, né? Upar a aula, tal, e ajeitar lá as configurações, mas enfim, tem esse jeito aí de você burlar um pouquinho. Mas se você quiser também, você pode assinar lá a Builderall, né? E tem diversas outras coisas lá, enfim. Isso daqui não é uma propaganda, é só porque eu gosto muito de usar a Builderall. Para mim é uma das melhores ferramentas aí do marketing digital. Tem várias opções lá. Enfim, pela Builderall você consegue lançar tranquilamente, certo? O webinar, ele te guia lá, ele fala como... inclusive o site, né, da aula, da live, você faz pela Builderall. Tudo você faz pela Builderall, tá? Não precisa se preocupar com nada. O site, você vai upar sua aula lá, a programação, inclusive. Por quê? Eu vou te ensinar agora como você vai lançar, né? Primeiro, você vai lançar o tráfego, certo? Você já sabe que tem que ter um conteúdo ali de 40 a 50 minutos. Você vai lançar um tráfego prometendo algo de graça, certo? E aí você vai prometer algo de graça do tipo, no tráfego, certo? No anúncio. Vou abrir meu painel de administração e te explicar o que eu fiz para alcançar o sucesso com canais Dark, um exemplo. Vou abrir o painel aqui, mano, vou te mostrar tudo, a monetização, vou te mostrar tudo, né? E será quinta-feira, certo? No dia tal, às 8 horas, eu irei te mostrar, né, as métricas, irei te mostrar tudo e irei te mostrar como que eu fiz para chegar até esses resultados. É nesse pique, mano. E aí, o que que você vai fazer? Você vai falar assim, dia 24/10, certo? Eu vou lançar às 20 horas. Então, quando você falar isso no anúncio, a pessoa ela vai clicar e aí, como eu falei, pela Builderall você consegue fazer o site onde a pessoa ela vai clicar lá, ela vai para uma página de captura onde ela vai colocar o e-mail, certo? E o número de celular dela. E na data que for lançar o seu webinar, certo? A própria Builderall, você vai programar lá, ela vai mandar um e-mail para o cara, vai falar, estamos em live, certo? Você consegue também programar a mensagem. E vai falar, estamos em live e tal, e aí o cara vai entrar na sua live e vai começar a assistir a sua live, certo? Então o que que você vai fazer? Você vai fazer um anúncio chamando a pessoa para a data tal, de preferência, escolha uma quinta-feira para lançar. Você pode lançar o dia que você quiser, mas eu aconselho você lançar numa quinta-feira às 8 horas da noite, tá? Às 20 horas. Então, sempre lance nessa pegada. Tá,
Ah, David, quanto que eu tenho que rodar de tráfego? Olha, cara, eu vou te dizer, no mínimo, dependendo do seu nicho aí, no mínimo roda R$ 100 de tráfego, tá? E vou te passar um hack aqui. Qual é o hack dessa estratégia de webinar? Você vai rodar o tráfego de domingo, certo? De domingo a quinta-feira. Lembra que eu te falei que para você lançar na quinta? Então, você lança no domingo, o tráfego começa no domingo e aí vai rodar o domingo o dia inteiro. E quando for na quinta-feira, certo? Que é o dia do seu lançamento, que você irá fazer lá, o que você pode fazer? Ou você pode encerrar o seu anúncio às 5 horas, certo? Ou no máximo ali até às 7 horas. Por quê? Você vai lançar às 20 horas, certo? Então, o que eu aconselho? Você lança o tráfego, né, domingo de meia-noite e aí vai passar domingo de meia-noite até quinta-feira às 19 horas, ou pode ser às 17 horas, beleza? De quinta-feira. E aí, quando for às 20 horas, você já vai ter programado lá na Builderall, que é a ferramenta, certo? Já vai automaticamente, lembra que eu te falei da automatização? É exatamente isso. Pela Builderall, ao invés de você ficar gravando, de ficar fazendo live, como você teria que fazer nos lançamentos, fica no automático, cara. O pessoal que lança webinar, eu conheço aqui alguns amigos, o que é que eles fazem quando eles vão lançar um novo? O primeiro, eles fazem a live de verdade, certo? E depois que eles fazem a live de verdade, você tem uma opção lá na Builderall que você pode deixar salva essa live. E aí você deixa salva essa live. E aí, o que que acontece? Você repete isso todas as semanas. E lembra da estratégia do tráfego? A mesma coisa. No domingo você sobe tráfego, coloca no mínimo R$ 100. Se você tiver uma condições para colocar mais, coloca mais. E é aquilo, né? De acordo com que você coloca mais tráfego, dependendo do seu anúncio, se tiver bom, vai atrair mais pessoas, certo? Mais pessoas vão assistir a sua live e mais chance de você vender, certo? Isso é um fato, beleza? Então, é isso, cara. A estratégia é essa. Você lança um tráfego de domingo a quinta-feira, certo? E aí, na quinta-feira, às 20 horas, você lança um conteúdo de 40 a 50 minutos e no final você faz uma oferta irresistível, certo? Essa é a estratégia de webinar. Cara, pode aplicar que é sem erro, tá? Tem vários exemplos aí no YouTube, certo? Em outras plataformas também, mostrando vídeos de como você pode fazer um webinar. É muito fácil, é muito prático, tá? E tem a rentabilidade muito alta. Como eu falei para vocês, você só trabalha com ticket alto, ou seja, mano, se você, um exemplo, coloca 100 pessoas na sua live, que 100 pessoas é muito pouca, tá? Muito pouco mesmo. Você coloca 100 pessoas na sua live, tá? E aí vamos supor que, lembrando que isso é métrica nossa, tá? Da nossa empresa aqui. Geralmente, essa estratégia de webinar, ela tem a conversão de 40%. Ou seja, cara, se tinha 100 pessoas na live, 40 compraram. Essa é a nossa estatística da nossa empresa, tá? Do jeito que a gente aplica, que foi do jeito que eu te falei aqui, tá? Então, mas o foco não é 40% e nem vou falar isso para você não se frustrar. Foca aí, cara, em 10%. Então vamos lá. Vamos supor que você colocou 100 pessoas na live e apenas 10% comprou, certo? Que é muito pouco, mas enfim. 10 pessoas compraram. Com um ticket de 997, que é um ticket alto, cara, R$ 10.000. Ou seja, e isso é dentro de uma semana. Aí, quando você fizer o lançamento lá na quinta-feira, beleza. Você vai reprogramar novamente, certo? Reprogramar, que eu digo assim, os anúncios, certo? É esse trabalho que você vai ter. Refazer os anúncios, certo? Testar novos anúncios também. E só, porque pela Builderall já vai ficar programado lá para toda semana, recorrentemente, a sua live, ela repassar, como se fosse nova. Um segredo bem da hora também. No Facebook ADS, beleza? Ao invés de você ficar rodando tráfego toda semana para o mesmo público, sempre você vai lá no seu Pixel, certo? E você vai colocar lá a opção de rodar para novas pessoas.
mostrar para novas pessoas esse anúncio, não para as pessoas que já viram, apenas para novas pessoas. E o que vai acontecer? Sempre, toda semana, o seu anúncio vai estar mostrando para pessoas diferentes, vai estar expandindo, certo? Ou seja, se apareceu para mim o seu anúncio essa semana, na semana que vem já não vai aparecer para mim, vai aparecer para fulaninho, certo? Outra pessoa. E o que você vai ganhar? Cara, você vai ganhar aí, primeiro, um público muito forte, porque se o cara não comprar de você, mas ele ficar até o final, certo? O conteúdo que você vai passar ali de 40 a 50 minutos tem que ser muito bom, certo? Sendo muito bom, o cara já vai pegar uma conexão com você, vai pegar uma intimidade, já vai começar a te seguir no Instagram, certo? E futuramente ele pode comprar algo seu. Esse é um dos benefícios. Segundo, você vai sempre estar trabalhando com público novo, ou seja, seu Instagram vai estar sempre reformulando, vai estar sempre chegando pessoas novas, tá? Terceiro, você só trabalha com ticket alto, certo? Isso daí é muito da hora, tá? Porque o que você precisaria vender 100 produtos, certo? De 100 reais, agora você precisa só vender 10 produtos para 10 pessoas de 1.000 reais, beleza? Outro benefício aí é que você lança toda semana, ou seja, vamos supor que você está vendendo 10, né, 10 do seu produto aí por semana, está convertendo 10%. Cara, se você fizer isso dentro de um mês, você fez aí 40.000 reais, certo? Porque são 4 semanas, certo? Cada semana você lançando um webinar, dá 40.000 reais, cara. E eu digo para vocês e afirmo, é muito fácil fazer 10 mil com um webinar, tá? Por conta desse conteúdo longo, cara. Por conta desse conteúdo denso. Por isso que eu digo, se você caprichar nesse conteúdo aí de 40 a 50 minutos, fazer um conteúdo foda, com slides, certo? Se você puder, mostrando na tela do seu computador, como eu falei lá, mostrando as estatísticas com transparência e no final lançar uma oferta, né, irresistível, cara, é quase impossível você não fazer 10 mil reais, certo? Então, é isso. Essa é a estratégia de webinar, certo? Que você faz aí tranquilamente 10 mil por semana, tranquilamente, cara. Eu te afirmo porque a gente aqui faz, tá? Várias pessoas, tem alguns amigos aqui que faz 10 mil reais por semana com webinar. Até mais, tá? 14 mil, por aí. Enfim, e outra coisa também muito da hora é que o webinar é muito novo. Lembra que eu falei para vocês? Nos Estados Unidos, cara, os caras lá é o carro-chefe assim dos caras, tá? Essa estratégia é o carro-chefe dos caras. Mas no Brasil ainda é muito novo. Então se você começar a fazer agora, cara, você vai ser um dos caras veterano, entende? Vai ser um dos caras que, cara, quando essa estratégia estiver pocando, você já vai estar dominando. Você vai estar no topo da pirâmide. Então é isso. Lembrando que só tem resultado quem aplica, tá? Então, apliquem, procurem saber mais ainda sobre essa estratégia de webinar. O intuito aqui não é deixar você consciente de tudo, certo? O intuito aqui é te apresentar, né? Eu te apresentei dessa maneira e abri sua mente, te conscientizei que dá para você fazer 10 mil por semana com webinar, certo? Agora o outro dever já é com você, que é de correr atrás. Te falei aqui a plataforma, a ferramenta Builderall, certo? Que é a plataforma, a melhor ferramenta, beleza? Para programar um webinar, para construir um webinar. Essa é a melhor ferramenta. E enfim, lá dentro dessa ferramenta, como eu te falei, você consegue criar site, você consegue hospedar lá o seu vídeo, né? De 40 a 50 minutos. Ou se você quiser fazer uma live na hora, você consegue fazer por lá também a live. Enfim, a Builderall ela é bem completinha assim, bem redondinha, onde você consegue fazer tudo. É isso, cara. Sem muita prolongação, certo? Deixei aí mais uma estratégia para você de webinar, de como você fazer aí 10k por semana, certo? E tamo junto. No próximo episódio eu vou falar sobre LTV, vou trocar um papo bem da hora com vocês sobre LTV, vou passar umas sacadas, uns insights aqui muito foda para vocês sobre LTV da gringa, tá? Que eu aprendi LTV com o melhor cara, que foi o Russell Benson, mano. O Russell Benson, ele é foda assim no LTV, né? Que é a
a jornada do cliente com você a longo prazo, né? Que é o que a Apple faz muito bem, né? A Apple ela faz isso muito bem. O LTV, ela aplica isso de uma maneira que ninguém aplica. Todo ano que ela lança um celular, as pessoas compram. O LTV é justamente isso, né? Você manter o cliente com você e todo ano que você lançar um produto, toda vez que você lançar algo novo, o seu cliente ele comprar. Essa é a explicação de LTV e enfim, no próximo episódio vamos abordar esse tópico aí, que será quinta-feira. Episódios aqui novos, terça e quinta, tá? E é isso. Tamo junto. Se você está me ouvindo pelo YouTube, deixa o like aí, tá? E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Fui.